Bom dia, boa tarde, boa noite, negociadores. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô com a doutora Janiele, aqui, Nunes, comigo. Ela vai falar com vocês um pouco sobre a área específica, uma área do direito que, meu Deus do céu, eu não, vou ser sincera, eu não conheci outra advogada tirando você. Então, essa jovem advocacia vai poder escutar o ouro agora, ouro em pó, se não for diamante agora. Então, assim, vai ser show o podcast. Ela vai estar aqui comigo, ela vai estar contando um pouquinho da história dela e eu vou querer que ela se apresente agora. Se apresente aí, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Janiele Nunes, eu sou advogada, especialista em seguro habitacional. É um prazer estar aqui. Quero agradecer, inclusive, o convite. É sempre muito bom falar para advogados, sejam jovens ou com muito tempo de formação. E espero poder contribuir com vocês e contar um pouco da minha história e também dos meus processos, bastante conhecidos no judiciário e também nos noticiários, em razão, infelizmente, das quedas dos prédios caixões. Eu fico à disposição para responder o que você achar melhor. Muito feliz de ter você aqui, muito feliz. Muito obrigada. Porque vira e mexe, realmente a gente tem as quedas. Inclusive, lá perto de casa, eu moro no Rio Mar. E eu moro do lado do Rio Mar. Sim. E a gente tem um prédio ali que simplesmente arriou uma parte enorme. E as pessoas estão, eu acho que há uns 4 anos já, sem habitação. A construtora, eu, salvo engano, eu posso estar equivocada, parece que faliu. E nisso está até agora e as pessoas estão sem casa. Até agora. Então, assim, é uma situação tão complicada. Diz, alguma construtora vai comprar, começa um monte de especulação. Mas aí eu te pergunto, como tu chegaste a essa área? Qual foi eu digo sempre que não é a área, não é a gente que escolhe a área. É a área que escolhe a gente. Verdade. Então, como chegasse nisso? O que te moldou? O que te motivou? O que te apaixonou? Graça, eu trabalho nessa área há 15 anos. Na verdade, como advogada, mas eu fui estagiária desse escritório. Eu entrei na faculdade, como todo mundo, procurando estágio, querendo estagiar, e fui para uma seleção. Fiquei nesse escritório, que procurava até estudantes mais velhos. Passei 1 ano, mas às vezes os caminhos da vida eu não pude continuar. Eu precisava trabalhar para poder pagar a minha faculdade. E aí, meu pai do interior, muito organizado, disse assim, olha, precisa daqui a 1 ano, 1 ano e meio, começar a pagar, porque as coisas estão difíceis. Eu comecei a estudar para concurso, passei, fui chamada e saí. Mas já tinha gostado muito da área, porque, na verdade, trata, eu acho, como o maior sonho do brasileiro. Todo brasileiro sonha em ter a casa própria. Com certeza. Na verdade, o que você mais escuta são as pessoas dizendo assim, eu só vou casar depois que eu comprar minha casa, eu só vou ter filho depois que a gente estiver na nossa casa. E isso já tinha me chamado muita atenção, porque o meu cliente, na verdade, ele realizou o sonho da casa própria. O problema é que esse sonho depois virou um pesadelo. E aí eu passei, né, nessa caminhada do serviço público, eu passei pela Prefeitura de Olinda, eu passei pela Justiça Federal, eu trabalhei 5 anos na 9ª Vara, mas o mosquitinho, né, da advocacia já tinha me picado e eu sempre dizia, 1 hora eu retorno. Pedi exoneração para advogar e aí procurando escritório como todo mundo. Como você estava falando antes, eu tenho uma paixão que é o direito de família, até pensava em advogar nessa área. Mas aí reencontrei as pessoas com quem eu tinha trabalhado. Fui contratada, passei 2 anos como contratada e depois de 2 anos eu virei sócia. Eu sou sócia da filial daqui de Pernambuco e sou sócia da matriz de Santa Catarina. As pessoas pensam que é um problema daqui de Pernambuco, né? Mas a situação dessas ações é o seguinte, o Brasil sempre teve um déficit habitacional muito grande. Sim. Em razão disso, sempre teve que estimular políticas habitacionais. Esses imóveis foram construídos, os prédios, com um tipo de planta que é proibido hoje no mundo, porque os prédios caixões só poderiam ter 2 andares, na verdade, de construção, e passaram a ter 4. Essas estruturas tendem à ruína, inclusive porque a estrutura, o tipo de material foi equivocado, são prédios construídos há bastante tempo, mas um prédio tem uma vida útil de 80 anos, 80 a 90 anos, e esses prédios não têm isso. E quando financiaram esses imóveis, na apólice dizia que no futuro, havendo vício de construção, essas pessoas teriam direito a receber uma indenização para recuperar seus imóveis. Então, minha ação, na verdade, eu advogo para os mutuários que ajuizam a ação para receber a indenização e recuperar seus imóveis. Inicialmente, as ações foram para os donos das unidades dos prédios caixões, mas tem casas de Coab no estado. Eu tenho ações de Petrolina, Goiânia, literalmente do cais ao sertão. Do cais ao sertão. Né? E
infelizmente, os mesmos problemas, vícios de construção. É uma coisa, inclusive, que acontece hoje no Minha Casa Minha Vida. É o mesmo problema, o Brasil segue com muita gente precisando de habitação, o déficit é imenso. Naturalmente tem mais no Nordeste, porque o Nordeste, infelizmente, é sempre mais pobre. Sim. Então, muito mais imóveis construídos aqui, nos dois Sim. tipos de política, Sim. seja o Minha Casa Minha Vida ou do SFH, que eu advogo. E me apaixonei porque eu sempre dentro da faculdade eu pensei em trabalhar de uma forma que eu pudesse ajudar as pessoas, que eu pudesse de alguma forma mudar a vida das pessoas. Propósito. Sempre Uma função social. Isso, eu sempre brinco que eu tenho que isso. ter uma função social, eu tenho que deixar um legado. Exatamente. Se eu não deixar é porque não sou eu. Exatamente. E eu sempre pensei que eu precisava de alguma forma também devolver à sociedade um pouco do que eu recebi. Eu recebi muito, eu acho que a gente é muito privilegiado. Nós fizemos uma faculdade, tivemos acesso. Você me disse que fez mestrado, eu também sou mestranda. Exato. Então, assim, eu acho que a gente está no grupo muito privilegiado de vida. E eu achava que eu precisava, na minha advocacia, fazer isso. E sou muito realizada por isso, porque, de fato, através do meu trabalho, hoje eu posso dizer mais de 3.500 pessoas foram indenizadas, direto ou indiretamente. O escritório tem uma assertividade de 12 mil pessoas e são pessoas que, de fato, precisavam, né? Eu não discuto nessas ações o mérito, se tem vícios de construção ou não. E a prova disso é o que acontece nos jornais, no noticiário. Infelizmente, tem as quedas que comprovam. O ano passado houve uma coisa muito triste em Pernambuco, 20 mortes. Historicamente já tinham tido outras, já tinham havido, na verdade, outros desabamentos, mas nunca tinha tido uma quantidade tão grande quanto teve o ano passado. Ao todo são 37 vítimas e isso é muito alto. Muito alto. E uma São coisa 37 vidas. Exatamente. Sim. E 37 pessoas que tinham pai, mãe, irmãos, que foram pessoas que foram afetadas, né? Porque quando morre uma pessoa dessa, a família toda é afetada. Sim. O ano passado, inclusive, uma coisa muito triste, porque o prédio que desabou em Paulista, ele desabou de madrugada. Então, as pessoas estavam dormindo, tinham muitas crianças. E aí, eu até fui, eu advogo para os donos das unidades, mas as pessoas que faleceram eram ocupadores, pessoas que às vezes moram na rua e aí o prédio está interditado, não tem condições de moradia, a prova que tem esse desmoronamento, mas diante de morar em um teto e morar na rua, preferem ocupar uma unidade dessa. Sim. A gente às vezes até é chamado para participar de audiência pública, enfim, em alguns momentos eu já fui questionada assim, da possibilidade de moradia. Eu digo, olha, essa moradia não é digna para ninguém. E eu peço o aluguel para que essas pessoas saiam e possam residir em outros imóveis para não acontecer justamente o que aconteceu com os ocupadores. Eu também não posso defender que ninguém morra. E aí essas ações são conhecidas, infelizmente, em razão desse drama, né, claro, desse problema que é um problema no país. São 200 mil pessoas afetadas. Existe, na verdade, o meu escritório tem 40 mil clientes, e nós temos 4 mil processos ajuizados, mas não somos os únicos, existem inúmeros outros escritórios super sérios também, que fazem um trabalho no mesmo sentido, buscando indenização para as pessoas. Então, é uma quantidade muito grande de gente afetada. E aí eu me sinto, na verdade, realizada pelo fato de trabalhar em uma área que eu sei que quando essas pessoas chegam ao final e recebem suas indenizações, elas têm de volta aquele sonho antigo. Né? O sonho da casa própria, o sonho de ter a casa própria. E são pessoas, Graça, muito humildes. O meu cliente, ele é muito humilde, então não são pessoas que compraram com facilidade. Hoje não é fácil você comprar imóvel em qualquer classe que seja, né? Mas eu sei que eu tenho ali clientes que abriram mão de 13º, de férias, que economizaram na feira, enfim, que fizeram uma ginástica muito grande para adquirir um patrimônio, que achavam que com isso tinham resolvido a questão da moradia e infelizmente vezes, não resolveu. Como você diz, quando cai, não sabe nem sequer como vai alugar outro imóvel. Isso. Nós pedimos, né, a seguradora para que seja pago um aluguel. Essas pessoas todas que têm imóveis interditados ou que caíram, elas saem, elas residem em outros, para que não corram risco de vida, para que não tenham, na verdade, né, as suas vidas ceifadas, as suas e das suas famílias, e possam trabalhar com tranquilidade. Naquele do Beira-Mar, lá em Paulista, tinham mães que tinham acabado de sair para trabalhar. E ouviram no rádio, assim. E você fica pensando o aperreio dessa pessoa para voltar, né? E de tantas outras. São 2 dramas, né? O do meu cliente, que fez uma ginástica enorme para financiar o imóvel,
e que esperam a indenização há anos, com processos demorados, porque a gente litiga contra grandes seguradoras que recorrem de absolutamente tudo e recorrem em todas as instâncias. Eu terminei trabalhando do primeiro grau, eu sou uma advogada militante que tirou as guias, eu sou advogo há bastante tempo, então eu ainda protocolei petição no balcão, tirei custas para efetuar o pagamento, fui distribuidor lá em Recife e cheguei no STJ, cheguei no STF, porque é uma seguradora que recorre de tudo e de todas as decisões. Então são processos demorados e aí tem esse drama ao lado dos ocupadores que, infelizmente, né, como a gente diz, a gente sabe que às vezes, ao invés de morar em outro lugar, não tem outra opção, e aí foi o caso das mortes do ano passado, mas eu advogo para os autores das ações, para os mutuários. É um propósito, né? Você foi mordida pela mosquinha, mas por propósito, e é uma advocacia diferente, porque assim, é como eu volto a repetir para você, a gente que é jovem advogado não escuta muito, eu acredito que você já escutou muitas pessoas falarem sobre isso, de que tem muito pouco advogado na sua área, porque desconhece, é que nem o direito eleitoral desconhece, ainda como você disse, talvez tenham escritórios específicos que advogam, que tem uma demanda grande, mas ainda existem muito poucos jovens advogados que começam a estudar a área para levar isso para frente, para tentar agilizar, até a gente mesmo agilizar dentro do tribunal, para tentar facilitar, para a sentença sair mais rápido, porque é todo dia você dormir e acordar. Eu tô conseguindo assim, tentando, porque ainda não é conseguir, é tentar fechar o olho e você me falando isso, parece um pesadelo. Você dormir, você ter um apartamento e daqui a pouco você acordar e você saber que talvez você não tenha seu apartamento está correndo o risco de desabar, você vai precisar sair. E aí você fica aquela ansiedade, aquela insegurança. E quando você chega, você traz a verdade. Logo que eu bati o olho em você, eu tenho um problema muito grande, que eu costumo, segundo todo mundo fala, por isso que eu chamo de quem eu gosto. Eu tenho uma questão de sintonia, e eu digo que as pessoas se atraem, as pessoas boas se atraem. É verdade. Então, você chega no cliente e você passa essa verdade. A verdade de, olha, você não é só um número de processo, você é mais do que um número. Você é aquele que eu vou tentar resolver a sua situação, porque eu tenho uma ideia de mudança. Você chegar agora no podcast, pedir exoneração, é muito raro você ver uma pessoa tá tão estável ali dentro do tribunal, e uma estabilidade tão grande, você chegar e dizer, não, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer diferente, eu quero moldar, fazer as coisas, deixar um legado, é o que eu falo. Eu tenho que deixar algo. É isso que a jovem advocacia precisa. Por isso que ela precisava ouvir você, para poder saber, para poder ir atrás de livros, para eles poderem entender um pouco que isso também é um oceano azul, porque o que eu escuto muito é tudo desistir. E isso foi o que me fez criar o podcast, isso foi o que fez com que esses 5 anos eu me mobilizasse de uma forma diferente, para fazer eventos, para dizer, gente, não é momento de desistir, é momento de tentar, porque eu via muitas minhas amigas indo para balada e eu ficando em casa para estudar, indo fazer algumas coisas. Gente, dá tempo, olha, lá na frente a gente vai curtir, mas agora é momento de ficar, agora é momento da gente batalhar. Então, eu acho que eu ia te perguntar, o principal desafio para ti é a questão do tempo, pode-se dizer? Olha, é a questão do tempo, porque uma coisa que eu aprendi, na verdade, na advocacia, é que esse tempo ele é muito relativo. Eu tenho o cliente que espera 1 ano, 2 de uma forma, e eu tenho o cliente que espera 10 de outra completamente diferente, porque, veja, eu vou lhe dar o exemplo da pandemia. O meu cliente, no geral, na pandemia, ele estava desempregado. Porque eram pessoas que, assim, que trabalhavam em empresas que pararam, né, de funcionar. Então, aquela pessoa já não conseguia mais esperar tanto. Eu tinha clientes que eles me perguntavam absolutamente todos os dias se eu tinha alguma novidade com relação aos processos. Porque era uma possibilidade de, pelo menos, ter um pouco da vida normal de volta. Voltar para casa. O sentimento de voltar para casa. Então, eu acho que talvez a maior dificuldade, de fato, seja o tempo, porque, às vezes, você chega para o cliente e diz assim, olha, sua ação encerrou em um tempo recorde. 3 anos, 4 anos. E eu aprendi isso em uma situação bem específica.
Eu fui fazer uma reunião para entregar os alvarás, dizer que a ação deles tinha em 3 anos se encerrado, que para a gente era recorde, que eu estava super feliz. E, naturalmente, quando você vai dar uma notícia a uma pessoa, você espera a felicidade. Claro. E uma senhora já mais idosa, ela fez assim, não foi rápido. E ela me explicou a situação dela naqueles últimos 3 anos. E, de fato, para ela, 3 anos era maior do que os 15 para mim e para você. Então, de fato, eu acho que a maior dificuldade é porque eu lido com a moradia e quando se trata da moradia, as pessoas não querem esperar muito. As pessoas, na verdade, não querem esperar muito nunca, né? Muito menos do judiciário. E a gente sabe que tem inúmeros fatores. Eu tenho uma ré que é extremamente litigante, né? Que recorre absolutamente tudo. Tem o judiciário com as dificuldades do judiciário, o volume de processos. Veja, eu tenho um acervo de 4.000 processos. Eu tive várias em Paulista com 500 ações. Então, assim, eu sei a dificuldade também, olhando do outro lado. E não era só seguro habitacional que tinha dentro daquelas varas. Existiam dentro daquelas varas também outras prioridades, as liminares de saúde, uma série de coisas. Então, talvez a maior dificuldade seja o tempo e seja também... Você me disse antes que era negociadora. Você imprimir a questão da mediação nas partes. Porque até nosso escritório hoje vive um grande movimento para a gente fazer acordo. Eu tive essa grande realização, o número que eu falei de ter conseguido através do meu trabalho de forma direta e indireta, né, que 3.500 pessoas fossem indenizadas. Foi também parte em mutirão de conciliação. Eu sou coordenadora dos mutirões de conciliação. Nós já fizemos 2 em Caruaru, no bairro de Rendeiras, em que um conjunto habitacional, 1.800 pessoas foram indenizadas. Isso é ótimo. Eu acho a solução mais perfeita, na verdade. Claro. Porque a parte recebe sua indenização, o advogado recebe os seus honorários e o judiciário diminui o acervo. Então, eu acho que é um caminho, na verdade, principalmente para esse tipo de ação, que aí é o melhor caminho dos mundos, tende, na verdade, inclusive, a diminuir esse problema do tempo. Claro que quando você tem uma quantidade muito grande de processos, nem sempre você consegue chegar e fazer um mutirão nos mesmos lugares. Claro. Eu, inclusive, estou caminhando para fazer um agora em Petrolina, em que mais de 1.500 pessoas também vão ser indenizadas. E aí, eu vou ter lá em Petrolina ações ajuizadas em 2019, em que eu considero que foi rápido, são 5 anos. Sim. Alguém pode dizer assim, mas levou 5 anos para fazer um acordo. Por outro lado, eu tenho ações de 2010, que agora se encerram e que, apesar de 14 anos de processo, eu não consegui encerrar, e com a mediação eu vou conseguir, as pessoas vão conseguir receber. Eu sempre digo que é o melhor, ainda que as pessoas não entendam hoje, é o melhor caminho. E quando a gente consegue encontrar um advogado que é negociador, se o advogado da construtora, ou como você mesmo disse, conseguisse entender esse modelo, tudo seria mais fácil. Porque o quanto eles fazem postergando o pagamento, eles estão perdendo dinheiro também e tempo. Sem sombra de dúvida, porque nesse caso é uma negociação até com várias partes, porque a negociação envolve Sul-América, Caixa Econômica Federal. Então, muito mais fácil. Como na verdade tem muitas pessoas, né, consegue fazer várias, até se fizerem mutirões. A gente faz mutirões no geral. E a gente está tentando implantar para que essas pessoas tenham uma solução mais rápida. E aí que esse fator, né, que atrapalha, né, que o cliente tem ansiedade. E eu entendo demais. Olha, Graça, eu vi coisas na advocacia, eu até acho que eu fui muito sortuda, porque a partir de determinadas coisas você também vê o problema do outro, você passa a valorizar mais o que você tem. Tudo. Né? Eu aprendi isso com a mediação. Quando eu comecei a fazer mediação, eu comecei a valorizar pequenas coisas. Isso. Que você aprende a escutar e aí você muda a sua vida. Sem sombra de dúvida. Olha, bem no começo da minha advocacia, um prédio em Piedade começou a ceder, começou a baixar. E quando acontece isso, que a Defesa Civil chega, ela tem poder de polícia, né? Então, ela diz assim, tem meia hora para sair do prédio, para desocupar, ou tem 24 horas. E aí vai depender do risco que ela percebe que tem ali no imóvel. E nesse, eles deram 1 hora. E aí, eu via pessoas idosas, que essa 1 hora era pouco, porque essas pessoas descem de escada. Nesses prédios não tem elevadores.
Vi pessoas jovens, né, descendo, e aí tem tempo de pegar um documento. E eu nunca esqueço de uma moça, acho que ela devia ter uns 24 anos, que ela desceu com os documentos e o álbum de casamento dela. E eu olhava assim para ela, e gente nova, né? Você gosta de conversar? Eu conversa, vai, ela me mostrando os documentos e eu vendo. E aí eu disse, olha, eu fiquei curiosa, você pegou o seu álbum? Ela disse assim, foi o dia mais feliz da minha vida. E eu não queria perder as fotos do registro. Mas naquele mesmo prédio, eu tinha a senhora com 80 anos, que desceu do terceiro andar, que não conseguiu pegar a identidade. Então, às vezes, né, mesmo dentro do mesmo prédio, na mesma situação, as pessoas vivem problemas distintos. Essa moça, ela disse assim, vai ser ótimo se vocês conseguirem o aluguel logo, porque a gente aluga um imóvel e vai. Mas eu falei com minha mãe e ela disse que eu posso ir morar com meu marido lá, porque a gente morava lá, enquanto a gente comprava esse. A senhora de 80 anos, ela não tem mais mãe, ela não tem mais pai, ela na verdade é o apoio de alguém. Então são realidades muito distintas, e ao longo desse caminho, com essa quantidade de cliente e com a escuta ativa, né, que a gente aprende, eu me sinto muito felizarda. Eu conheci muita gente de verdade. Sabe? Gente com coração bom, gente que tudo. acolhe. É o que eu estava falando com o Léo logo mais cedo do dia eleitoral. Vi no interior, vira compadre, vira amigo, vira aquele que você vai na casa no domingo tomar o café, que vai comer o bolo quentinho. Volta para lhe dar presente, para levar fruta. Ai, essas frutas. Eu adorava trabalhar na defensoria. Eu até brinco de vez em quando, digo, gente, se eu cansar de advogar, vou fazer o concurso para a defensoria. Então, mas não é advogado igual, eu digo, gente, mas é porque eu gostava era das frutas, das coisas que eu ganhava na defensoria. Meu pai, eu trabalhei na defensoria 3 períodos da faculdade, e nos 3 períodos eu botava mais gente do que podia. Sim. E o defensor, marara, né? Chegou uma época que eu passei mal, fiquei doente acho que uma semana e eu não fui. Então as peças acumularam, tudo acumulou, o atendimento. Eu disse, e era de graça, era voluntário. Eu trabalhava quase 7 horas assim, feliz demais. Mas eu amava ganhar as coisas da defensoria, porque é a gratidão, é o que a gente está falando, o propósito, é a função social que você sabe que você cumpre com a sua função. E às vezes nem é presente, é a oração. Então. Eu tenho uma história de uma cliente muito querida de Gravatá, e na verdade de Bezerros, e ela tinha uma casa em Gravatá, e aí ela recebeu uma indenização. Aí eu voltei ao fórum, e aí um rapaz do fórum disse, doutora, a senhora vem muito aqui, né? Aí eu disse, não. Ele disse, gente, mas na missa do domingo, todo domingo a senhora está nas intenções de missa. Eu disse, meu Deus, não acredito, sério? Eu até brinquei, eu disse, só coisa boa, que esse anjo da guarda siga colocando na missa, mas é porque vira mesmo. Aí acredita que depois ela diz assim, tentei tanto falar com a senhora, não consegui, olha, botei 1 mês, viu? Todo domingo rezavam pela senhora. Veja que coisa, né? A gratidão, né? E o poder da oração, que eu acredito demais. E a vida vai levando e vai... Isso. Então, eu acho que assim, essa caminhada com esse monte de gente, de diferentes religiões, de diferentes olhares, essa humanidade que essas pessoas têm, e, ao mesmo tempo, em busca do maior sonho. Eu sou muito grata. Eu acho que Deus me colocou na área certa. Eu sou muito feliz. Pronto, você falou a palavra certa, Deus. Que é o que eu sempre digo, às vezes até me rebatem um pouco, mas não fale muito de religião ou de alguma coisa. Eu digo, gente, não é religião. Deus não é religião. Deus é independente de religião. Deus, ele escolhe para te dar o propósito e você só tem que seguir. Olha, eu te agradeço demais. Imagina. Conte comigo demais. Adorei sua energia, adorei você. Quero que a gente faça outro, explicando com detalhes, assim, livros que as pessoas possam comprar. Para poder ter mais jovens advogados atuando na área, porque tem que dar continuidade a isso. Com certeza, venho falar, vamos dar curso, vamos preparar as pessoas. Se Deus quiser. Eu sou professora também, vai ser um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço. Foi um prazer. Um beijo, gente, foi incrível. Um beijo.